Seu filho é estranho, mas credo, que moleque birrento. Mãe mal educada, filho surtado. Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe o que você está fazendo, você está educando seu filho errado. É por isso que ele é assim. Nossa, que criança sem educação. Você já ouviu alguma dessas frases? Eu já ouvi todas e algumas mais. Olá, meu nome é Gabriela, eu sou dentista aqui na cidade de Ituiçalto e tô vindo domingo de novo aqui pra gente conversar mais um pouquinho sobre o tema autismo, sobre o meu filho Marcelo e tentar ajudar as pessoas que estão precisando de informação ou de algum tipo de ajuda, tá? Lembrando que tudo vai ficar aqui no Facebook, na Gabriela Trevisani Martins, e no canal do YouTube, doutora Gabriela Martins. Tá? Hoje, às vésperas do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que será no dia 2 de abril, nós vamos falar um bocadinho sobre preconceito. E no próximo domingo de Páscoa, vamos falar sobre hipersensibilidade. São dois temas que ainda a gente precisa abordar um pouquinho, para depois a gente começar a falar de novo sobre a ONG e todo o trabalho que é feito lá. Tá, João? A gente vai voltar nesse assunto com certeza. Mas vamos falar um pouquinho sobre preconceito hoje. E semana que vem a hipersensibilidade, que é um assunto que precisa ser conversado, que muita gente não entende ainda o que essa hipersensibilidade é e como ela funciona. Tá joia? Então, antes da gente começar o assunto hoje, eu queria passar para vocês o vídeo de dois rapazes que eu acho extraordinários. Né? São exemplos de superação. A primeira vez em que eu falei que sonhava em me tornar um médico, a minha professora virou para mim e falou que o mais próximo que eu ia chegar era como paciente de sanatório, que autista não é médico, autista é paciente. Meus colegas de classe diziam que eu era retardado. Se meus pais tivessem ouvido essas pessoas, eu não ia ser um terço do homem que eu sou hoje. Fala pessoal, eu sou o Arthur Ataíde E eu sou o Breno Ataíde. Nós dois somos irmãos, e nós dois somos autistas, nível de suporte 2 e nível de suporte 1. E hoje a gente está aqui para falar um pouco da nossa trajetória. Desde pequeno, muitos terapeutas falavam pro meu pai e pra minha mãe que eu nunca conseguiria estudar numa universidade ou faculdade, que eu nunca ia conseguir chegar longe, que eu nunca ia conseguir ter um emprego. Eu acredito que se meus pais tivessem ouvido essas pessoas, eu não ia ser um terço do homem que eu sou hoje. Eu não ia estar estudando análise e desenvolvimento de sistemas na faculdade, eu não ia ter terminado o ensino médio, eu não ia ser nada do que eu sou. Exatamente, porque os nossos pais nunca deixaram que especialistas que tentavam falar que não valia a pena investir na nossa educação, que era mais importante tentar mudar nosso comportamento, ditassem as nossas vidas. Eles sempre tentaram investir na nossa autonomia e no nosso desenvolvimento, valorizando quem nós somos e as nossas individualidades. Eu passei por muitas dificuldades também durante a minha infância. Eu lembro que na primeira vez em que eu falei que sonhava em me tornar um médico, a minha professora virou para mim e falou que o mais próximo que eu ia chegar era como paciente de sanatório, que autista não é médico, autista é paciente. Meus colegas de classe diziam que eu era retardado. E durante muito tempo, isso fez muito mal para mim. Mas eu nunca deixei que isso me abalasse. Por conta de tudo que eu passei, eu decidi que eu ia lutar para que mais ninguém precisasse passar por isso. Tanto que há mais de 10 anos eu sou palestrante e ativista pelos direitos das pessoas autistas. E eu também me tornei a primeira pessoa autista a idealizar e redigir uma lei de nível estadual, o Protocolo Individualizado de Avaliação, uma lei que garante que todo e qualquer estudante autista do estado de São Paulo, seja do ensino básico ou do nível superior, possa escolher a forma como vai ser avaliado, valorizando as suas individualidades e as suas potencialidades, nunca diminuindo esse aluno por conta das suas dificuldades, podendo escolher entre avaliações mais práticas, provas orais, dissertativas ou objetivas. O conteúdo não muda, mas o planejamento das avaliações é feito para superar as barreiras sociais e não para tentar mudar o comportamento do aluno, para tentar mudar o aluno, porque a barreira não está no estudante, a barreira está na sociedade. O dever dela é se adaptar e incluir nós do jeito que nós somos. É importantíssimo que toda pessoa autista
tem oportunidade de ter acesso à educação, e uma educação verdadeiramente inclusiva. Educação que não tente moldar o sujeito a partir do referencial dos neurotípicos, porque pessoas autistas não são iguais aos neurotípicos. E tá tudo bem, é importante que existam pessoas diferentes. A diferença é algo natural na diversidade humana. E o autismo é isso, uma manifestação natural da diversidade humana. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e siga nossos perfis para saber mais sobre a comunidade autista. Muito legal, né? Muito legal. Então, assim, são um exemplo de superação. São 2 meninos cujos níveis são 1 e 2, que a gente conversou, lembra? Que tinham 3 níveis de suporte. Hoje fala-se nível de suporte. A gente não chamava de suporte, chamava 3 níveis de autismo, mas hoje são 3 níveis de suporte. Que é o mais próximo dos neurotípicos que eles falam, né? Das pessoas que não têm a deficiência, né? O transtorno. Que não tem o transtorno. O segundo, que seria o caso um pouquinho mais avançado de transtorno, né? Tem algumas limitações. E o terceiro, que são os casos mais graves, os casos mais complicados, né? Então agora vamos falar um pouquinho. Preconceito, todo mundo sabe o que é, né? Todo mundo já sofreu algum tipo de preconceito, não? A gente vive numa sociedade preconceituosa, né? É muito complicado, né? Mas o que a gente pode fazer, né, em casos, você veja bem, em casos de suporte 1 e 2, como o caso desses meninos, os pais ajudaram muito, né? Foram o pilar de força para que eles nunca desistissem e continuassem. Só que nós estamos falando de dois indivíduos cujo o grau de limitação é bem menor do que o nível de suporte 3, como é o do Marcelo, né? Então, o que nós fazemos em casos onde a limitação é maior, o entendimento é menor, a autodefesa é menor, né? Como proteger essas crianças que tem uma dificuldade em ensiná-las a se autoproteger, porque eles não entendem, né? Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho e eu vou dar algumas dicas do que aconteceu comigo para pais e mães que têm filhos em graus mais severos, né, do autismo ou do transtorno, para que vocês tenham um direcionamento, que eu possa ajudar vocês a ter um direcionamento para como agir em casos de preconceito. E o que eu acho também é que tudo isso que a gente vai falar não serve só para o autismo, né? Serve para o teu filho que tem Down, serve para o teu filho que está acima do peso e sofre bullying, serve para o teu filho que está abaixo do peso e sofre bullying, serve para o teu filho que faz um tratamento e isso mexe com a estética dele e sofre bullying, para o seu filho que de repente tem uma doença mais grave e que dá alguma alteração física e sofre bullying, né? Então eu acho que a gente tem que estar preparado para tomar a frente e saber o que fazer nessas situações. Então vamos lá, vou tentar dar umas dicas, vamos ver se a gente consegue ajudar aí de alguma forma. Bom, nos casos de adolescentes ou crianças como os meninos, né, que eu acabei de apresentar, são casos um pouco mais leves, o que a gente faz, né, como pais? A gente não vai conseguir mudar o mundo, entenda isso, a gente nunca vai conseguir mudar o mundo vai continuar sendo preconceituoso com todas as pessoas. A gente nunca vai conseguir mudar o mundo, O que a gente tem que fazer é ensiná-los a se defenderem, sempre, né? E no caso das crianças que não falam, das crianças mais severas, como o Marcelo, como é que a gente faz para ensiná-los isso? Então, muito tempo de preconceito, a gente acaba entendendo uma coisa, né? A gente entende que o papel de uma mãe ou de um pai que também é mãe, né? Às vezes acaba assumindo a posição da mãe também, é de defender os nossos filhos com unhas e dentes. Não tem jeito. A gente tem que tomar a frente. Nós temos que tomar a frente. Lembra aquelas cenas
da natureza, em que vem o filhotinho da leoa andando, vem os filhotinhos da leoa andando, aí a câmera vai afastando, tá ela andando imponente no meio ali deles, eles tudo ao redor dela. Se algum animal se aproximar, ela não vai ter a menor dúvida, tá? Pode ser qualquer animal, maior ou menor, mais fraco, mais forte, ela não vai ter dúvida em pular em frente e defender os filhotes, nem que ela morra para isso. Então, minhas queridas mamães, papais de autistas mais graves ou de casos mais graves, de doenças mais graves, tá? Nós vamos ser as leoas, nós seremos os leões desses filhotes, tá? Então, nós vamos sempre ter que tomar a frente. Eles não têm o discernimento, eles não têm a capacidade para se defender disso. Isso, com o amadurecimento, eles vão começando a entender. Mas, até uma certa idade, eles não conseguem. Ah, eu não posso tomar frente, eu não posso discutir, entrar numa discussão por causa do meu filho, né? Com uma criança. Não, você tem que. Não é que você pode ou não pode, você tem que. É a sua missão, tá? É a sua missão. Você tem que ser os olhos e você tem que ser a boca do seu filho. Imagina que ele não tem quem o defenda, ele não consegue se defender sozinho. Você vai ter que defendê-lo. Ah, mas eu não posso, eu vou entrar numa briga lá na escola, porque você vai brigar e vai fazer o que for preciso. O que for preciso. O que for preciso. E é muito engraçado, e esse assunto eu quis abordar hoje, porque outro dia fizeram uma pesquisa no Instagram com a seguinte pergunta: o que você faria para defender os seus filhos? E eu achei interessante, tinha mais de 1000 respostas. Eu coloquei lá, eu não tenho nem como falar o que eu já fiz para defender os meus filhos, em especial até o Marcelo, que tem uma deficiência. Eu não tenho nem como colocar aqui o que eu já fiz para defendê-los. E veio um monte de curtida e tal, sabe? Porque realmente a gente se torna, se você não é, você se torna uma leoa. Você precisa disso. Eles precisam disso. Entenda que eles precisam disso. Então, mães, você que está em depressão, você que está sem saída, você que está chorando porque teu filho teve um diagnóstico de autismo severo, entenda que você vai ter que sair disso. Se trata, se cura e vire a mãe que essa pessoa precisa que você seja. Se você ainda não é, eu acredito que você seja, tá? Mas se você ainda não é, para de chorar, levanta a cabeça e se torne essa leoa. Se torne a maior leoa, a maior mãe que você pode ser para essa criança, porque ela conta com você. E se ela caiu em você, se essa criança caiu para você, ela não foi por acaso, não. É que você tem plena condição de cuidar dela. Tá bom? Então, o primeiro passo é: assuma a posição de leoa. Imagina que você tá na selva e teu filho tá do seu lado. E se alguém atacar, você vai ser a primeira a se colocar na frente? Sim. Sim. Tá? Eu vou contar um caso que vai ficar bem explícito aqui o que aconteceu uma vez comigo e com o Marcelo. Né? Na verdade, com a minha família, né? E com o Marcelo. À época, o Marcelo tinha mais ou menos uns 5 anos. E nós estávamos num shopping em Campinas e tinha aquela sessão de play, né? Que tinha aquelas piscinas de bolinha, com aqueles corredores, aqueles escorregadores em tobogã, né? Aquelas coisas, né, que eles adoravam. E a gente sempre levava eles lá. Né? Na época eu estava casada. O Gustavo tinha 6 anos, o Marcelo 5. E eu deixei eles lá no play, a gente sempre ficava de olho. Né? E aí eu cheguei pro pai dos meninos e falei assim: olha, eu tô indo buscar um chocolatinho que eles gostam de comer e já volto, 2 minutinhos já volto. Ele falou: não, tá bom, fico aqui com as crianças. Fui, comprei o chocolate, voltei. E a hora que eu volto, tá o Marcelo brincando, o Gustavo brincando, e o pai das crianças, o Marco, tava completamente pálido, né? Completamente pálido. Eu falei: nossa, o que aconteceu? Né? Ele virou e falou assim: então,
o Marcelo estava descendo o tobogã e no final do tobogã eles caíram numa piscina de bolinha. E tinha um nenezinho de 2 aninhos ali. Ele estava bem... A piscina de bolinha era enorme, né? E acho que o menino foi andando até a ponta do tobogã, né? Onde o tobogã chega. E o Marcelo estava descendo e o menino chegou ali. E sem querer o Marcelo caiu em cima dele. Não tinha como ele desviar, né? Tava descendo já e caiu em cima do menino. Eu fui entrar pra ver se estava tudo bem. A mãe saiu correndo, entrou na piscina de bolinha, catou o Marcelo pelo braço, levantou o Marcelo pelo braço e arremessou o Marcelo, falou: sai pra lá, seu retardado. E jogou o Marcelo longe. O menino dela não tava chorando, não foi nada grave, entendeu? Não machucou, assim, pegou, bateu, deu aquela assustada e tal. E ela arremessou o Marcelo, né? Aí eu falei assim, o que você fez? Ele falou assim, eu falei, olha, não pode fazer isso. Você tá doida, né? Ela pegou, catou o filho dela, saiu. E eu falei, e o Marcelo? Ele virou e falou assim, não, o Marcelo não entendeu. Tá? É aí que eu quero chegar. Marcelo não entendeu. Então ela pegou ele pela mão, pelo braço, levantou uma criança de 5 anos pelo braço e arremessou ele longe, né? Não, muito longe, mas arremessou ele longe. E ele não entendeu. Então ele voltou a brincar, como se nada tivesse acontecido. Mas quem viu essa cena realmente ficou chocado com a brutalidade e violência dela, né? Eu fiquei chocada, eu tô até agora que eu não tô acreditando. Aí eu virei e falei assim, meu Deus, e ele tá bem? Ele falou assim, não, ele tá ótimo, tá brincando, tá? Eu falei assim, ela tá aqui? Ele virou e falou assim, tá ali no carrossel, tá vendo? Tá ela, acho que o marido e a criança tá no carrossel. E tinha um carrosselzinho pequenininho, bem desses pequenininhos, sabe? 4, 5 cavalinhos, rodando, e o menininho segurando ali, e rodando, e ela ali, e tal, e o pai acho que do lado, né? Aí eu fui até lá, eles estavam um do lado do outro, eu entrei bem no meio dos dois, tinha um corrimão, assim, eu segurei no corrimão, e eu virei e falei assim, ai, que legal, é seu filho? Ela virou e falou assim, é sim. Quantos anos ele tem? Ele falou 2. Que legal. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 6 e um de 5. Ela falou, ai, que legal, tá? Eu falei assim, pois é. A gente faz tudo por eles, né? Ela virou e falou assim, faço tudo. Se alguém machucasse seu filho, o que você faria? Eu falei, acho que eu matava. Sabe que é bom saber disso? Ela falou, né? Eu falei assim, pois é, porque você acabou de pegar meu filho pelo braço e arremessar ele longe. Eu te mato agora ou te mato depois? Ela fez assim, Aquela criança que você arremessou ali atrás é meu filho. Eu tô te perguntando, já que você falou que você matava, então você me deu uma boa ideia. Eu mato você agora ou mato você depois? Ela olhou, o marido olhou pra ela, olhou pro marido, os dois... O carrossel tava girando, ela entrou, ela catou o menino, no jeito que ela catou o menino, ela foi embora, os dois sumiram. Aí o pai virou pra mim e falou assim, Deus do céu, o que foi que você falou pra ela? Que ela sumiu, vazou. Eu falei, não, só falei pra ela o que eu tinha que falar pra ela. Não, mas você não pode. Eu falei, eu não posso o quê? Não, mas eu não posso o quê? A partir do momento em que nós somos mães, né? Ou que nós somos seres humanos, eu não consigo ver alguém maltratar outro ser humano, tá? Eu já entrei em briga por causa de animal, eu já entrei em briga por causa de gente de idade, sabe? Eu não consigo. Como é que eu vou aceitar que uma pessoa faça isso com meu filho e vou achar que isso é normal? É nunca, entendeu? Então, entenda uma coisa, não é errado, em hipótese alguma, defender seu filho. Não precisamos sair na mão com ninguém, não precisamos xingar ninguém, não precisamos entrar numa briga violenta com ninguém. Você só precisa saber se impor. Só que para se impor, você tem que ter a
certeza e a real convicção de que você está certa. A partir do momento que você sabe que você está fazendo isso para defender o teu filho, você vai fazer isso muito bem feito. Você não vai precisar encostar o dedo em ninguém, você não vai precisar xingar ninguém, você não precisa fazer nada disso. Tá bom? Então entendam que qualquer atitude que a gente tiver que seja baseada na defesa dessas crianças e na integridade nossa, delas e das pessoas, tá tudo ok. Ninguém quer quebrar o pau com, ou entrar, foi o que eu falei, entrar em violência, entrar no braço com ninguém. Nós não precisamos disso. Deus deu para nós um dom. Ser mãe, tá? Nos dá um dom. A gente cria uma força, uma capacidade de resolver problema fora do normal. Usa isso a teu favor. Usa isso de forma inteligente, tá? A sociedade vai tratar o seu filho como você permitir. Se você não permitir que tratem ele dessa forma, isso é bloqueado imediatamente. Quantas vezes o Marcelo foi jogar futebol com crianças e eles começaram a fazer chacota dele no meio do jogo? Eu falei, para tudo. E os pais ao lado assistindo. Eu falei, Marcelo, por favor, se retira do jogo, filho. Vamos brincar de outra coisa? Porque enquanto nós estivermos no meio de um jogo com crianças cujos pais não têm o menor discernimento para prepará-los para conviver numa sociedade onde nós temos diferentes tipos de indivíduos, você não pode participar disso aqui. E o Marcelo nunca entendia direito. Vou falar para vocês. Por quê? Porque o nível 3, ele não entendia. Ele vinha, às vezes até revoltado, ele saía e me quebrava o coração tirar meu filho de lá. Tá? Quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes no meio de um jogo ele quis entrar? Quantas vezes eu falei, olha que coisa. A gente está falando de autismo, um transtorno em que eles têm uma dificuldade danada de se integrar socialmente. Meu filho está fazendo isso por livre e espontânea vontade. E eu tenho que barrar isso porque a sociedade não aceita. Então, faz parte da proteção removê-los desse meio. Entendam, mães e pais, que nem todo meio será adequado para os nossos filhos. Aliás, muito poucos lugares serão adequados para os nossos filhos, porque receberão eles de braços abertos, tá? E isso tem que ser uma coisa que vocês vão encarar com a maior normalidade do mundo. Então, quando eu tirava o Marcelo de uma situação dessa, eu pensava, olha só, né? Ele quer interagir, ele quer socializar e eu tenho que brecar. Porque o mundo não está preparado. Infelizmente, o mundo não está preparado. Né? Infelizmente. Seria muito bom que todas as crianças neurotípicas, né? Normais, que ninguém é normal, fossem preparadas para aceitar o diferente. Isso a gente teria uma sociedade tão boa lá na frente. Tão boa. Com menos guerras, talvez, com menos violência, com menos desrespeito, né? Mas não é assim. Infelizmente, é o que eu falei, a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode protegê-los. Então, primeira coisa, tome sempre a frente. Sempre, em qualquer situação. Tome a frente de todas as situações. Ele está numa situação em que ele está sendo chacoteado, ridicularizado, diminuído, em hipótese alguma. Segundo,
Não aceite que diminuam ou tirem dele a capacidade que ele tem, ou falar que ele nunca será. O Marcelo nunca vai falar. O Marcelo nunca vai ler. O Marcelo nunca vai escrever. Não acredite no que falam para você. Foi o que eu falei. Acredite no seu filho. Continue acreditando. Não deixa isso te atingir em hipótese alguma. Terceiro, entenda quais os meios que seu filho pode se inserir. Alguns meios nunca serão meios para eles. Nunca serão. E quanto mais você entender isso e menos forçar, melhor vai ser. Entendeu? Nunca queira inseri-los num grupo em que você sabe que ele não vai evoluir. Não é defendê-los. Isso também é defendê-los. Entende? Então, se você souber aonde você está colocando seu filho e como ele vai ser recebido nesse grupo aí, você vai estar ajudando bastante ele. Tem grupos que nunca vão ajudá-lo. Pelo contrário. Tá bom? Outra coisa importante. Jamais, em hipótese alguma, aceite que você está fazendo algo errado. Entenda que se você acredita no que você está fazendo e que isso é certo e que essa criança precisa de você e que você está se informando e que você está estudando, tá? Gente, tem curso ABA online muito legal. Você compra o curso, não é caro, faz um curso online e você vai entender super sobre como lidar ou como ajudar até melhor seu filho, tá? Se informa, vá atrás disso, sabe? Quanto mais você souber sobre o assunto, mais você se inteirar sobre o assunto, melhor vai ser. E não aceite opinião alheia. Não aceite. Às vezes até de especialista, não aceite opinião alheia que fala que você está fazendo errado. Que fala que você está fazendo, você não sabe o que você está fazendo. Entendeu? Confia no seu taco. Lembra que eu falei? Ninguém nesse mundo, não há terapeuta, não há psicólogo, não há fono, não há neuro, não há ninguém que possa ajudar, que vai conhecer e possa ajudar mais essa criança do que você. Então, se habilite, vá fazer curso. Online, você não precisa sair de casa. Faça curso. Procure canais que falam sobre autismo, no Instagram tá cheio. Quanto mais você conseguir ter informação, mais você vai poder ajudá-lo. Tá bom? Mas ficam aqui algumas dicas do que fazer, tá? Tome sempre a frente. Defenda com unhas e dentes. Você só precisa de um pouco de inteligência, você não precisa meter a mão em ninguém, tá? Esteja preparado para quais grupos seu filho vai entrar e quais ele jamais vai entrar. Entenda que preconceito é igual a ignorância. Preconceito e ignorância andam sempre ligados, tá? Então, nunca se deixe abalar. Jamais se deixe abalar. Muito pelo contrário. Cada vez que você sofrer algum tipo de preconceito, é o que eu falo, vire uma leoa cada vez maior. Seja cada vez mais forte. Seja cada vez, usa isso como força propulsora para você ir mais além. Confie no seu filho e confie em você. Queridas mães e pais de autistas, nós estamos juntos nessa. Vocês nunca vão estar sozinhos. O caminho é longo. O caminho é cheio de pedra. O caminho não é fácil. Mas o caminho é maravilhoso se você souber olhar pelo lado correto. Olhe sempre pelo lado mais bonito, que você vai ver flores onde todo mundo vê espinhos. Tá bom? Final aqui, eu vou dar um presente para vocês. Um vídeo que me mandaram maravilhoso, tá bom?
para vocês, mães, principalmente. Esse vídeo vai com todo carinho. Espero que pegue o coração de vocês, para vocês verem que linda é a nossa missão. Um grande beijo a todos. Um excelente final de semana. Uma semana maravilhosa. Estamos às vésperas da Páscoa, né? Vamos ver, domingo que vem temos a ressurreição de Cristo. Olha que legal, né? E que ressurjam em todos os corações a paz, o amor, o respeito e a igualdade. Um grande beijo, fiquem com Deus. Uma criança autista, pronta para nascer, perguntou a Deus: Dizem-me que estarei sendo enviado à Terra amanhã. Como eu vou viver lá, sendo assim pequeno e indefeso? E Deus disse: Entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você. Estará ali esperando e tomará conta de você. Mas diga-me, aqui, no céu eu não faço nada a não ser cantar e sorrir, o que é suficiente para que eu seja feliz. Serei feliz lá. Deus, seu anjo cantará e sorrirá para você, a cada dia, a cada instante. Você sentirá o amor do seu anjo e será feliz. Como poderei entender quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que as pessoas falam? Deus, com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar. E o que farei quando eu sentir saudades? Seu anjo sempre lhe falará sobre mim, e ensinará a maneira de vir a mim, e eu estarei sempre dentro de você. Nesse momento havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança, apressada, pediu-a suavemente: Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome do meu anjo. E Deus respondeu: O seu anjo se chamará Mãe Atípica.